Manhã no Ar já está de volta ao vivo e agora a gente dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos a prefeitos de Manaus. E hoje a gente recebe aqui no estúdio Gilberto Vasconcelos, do PSTU. Ele que vai trazer, o seu plano de governo, onde a gente vai discutir aí tudo aquilo que é necessário para você, telespectador, que nos acompanha nessa manhã. Só lembrando para você aí de casa que a rodada de perguntas vai ser também com a participação das jornalistas Aruana Brianese, do jornal A Crítica, e Giovana Marinho, do portal A Crítica, já estão aqui na tela. A ordem de entrevistas foi definida em sorteio, portanto, vamos começar a entrevista, teremos meia hora, contar a partir de agora. Muito bom dia, obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui, candidato. Queria começar falando de que a maior parte dos candidatos que a gente tem até agora se apoia ou na figura do ex-presidente Jair Bolsonaro ou na figura do presidente Lula. O senhor não se apoia em nenhum deles, Pelo contrário, seu plano de governo traz críticas, inclusive aos dois, Ao presidente e ao ex-presidente. PSTU, sendo um partido de esquerda, por que escolher por essa via? Primeiramente, bom dia. Gostaria de dar bom dia a você que nos assiste nesse momento e dizer que o PSTU é um partido independente dos governos, independente dos patrões, dos bilionários que governam o país. E nós temos um programa político que é voltado para a classe trabalhadora, um programa que visa resolver os problemas que afligem a população da cidade de Manaus, do país. Então, nesse sentido, é que a gente nós não nos apoiamos nem no ex-presidente Jair Bolsonaro, que apresentou um projeto país de ultraliberalismo, de ultradireita, que visava impor inclusive um regime ditatorial no país, mas também não nos apoiamos no governo Lula, porque o governo Lula segue uma trajetória social e liberal, que é uma trajetória em que o liberalismo econômico impera e a classe trabalhadora fica numa situação difícil, porque perde seus direitos, os salários são rebaixados e a população precisa de uma solução melhor. Quem trabalha precisa de um salário digno, quem não está trabalhando precisa de emprego e nós do PSTU nós nos propomos a governar para a classe trabalhadora, então nós não podemos nos apoiar nesse tipo de programa, que é um programa que visa manter o status quo, manter tudo como está. Isso não resolve o problema. Pegando o gancho dessa situação, candidato, como se disse, o PSTU representa a classe trabalhadora. No seu plano de governo, estabelece aí a questão de poder contemplar os trabalhadores desempregados, além disso, a criação de um abrigo para moradores em situação de rua, e também tem a possibilidade de não dar continuidade à saúde privada, mas vocês elaborarem aí realmente hospitais, um atendimento direto 100% com o SUS. Manaus tem um orçamento anual de cerca de 9 bilhões de reais. Com esse orçamento, você pretende atender a todas essas demandas se for eleito? Existe a possibilidade de iniciativa privada também, uma parceria? Veja, o PSTU, eu sou um candidato que estou aqui não em meu nome próprio, mas em nome de um programa político, em nome de uma coletividade que tem um programa político que visa resolver os problemas. E a cidade de Manaus, por exemplo, ela sofre de vários problemas. Na saúde, por exemplo, a saúde preventiva não existe praticamente, parou de existir. Então é preciso que esse tipo de atendimento volte a acontecer e seja melhorado. Então, a partir de um diagnóstico que todo mundo percebe em Manaus, por exemplo, o Serviço de Saúde Estadual, que é bancado pelo Estado, deve mais de quase 500 milhões a essas empresas. As cooperativas não pagam os salários dos trabalhadores em dias. Então, tem uma série de problemas que não se resolveu com a privatização e com a criação de cooperativas privadas. Então, nós do PSTU, nós temos um programa que visa trazer uma regularidade, resolver esses problemas. Para isso é que a gente propõe que pare de distribuir dinheiro dessa maneira equivocada, que a população tenha mecanismos de fiscalizar. Nós propomos que hajam conselhos populares, que esses conselhos populares sejam responsáveis pela fiscalização e também pela decisão do orçamento. Então, nesse sentido, é que a gente vê uma possibilidade de mudança. Hoje a população ela fica alijada da tomada de decisões. Então, isso tem que mudar, porque se não mudar, vai permanecer o mesmo sistema, o mesmo critério, e do jeito que está, a cada ano que passa, piora.
Então, veja, se a iniciativa privada, que se inseriu no sistema de saúde, por exemplo, resolvesse o problema, nós não passaríamos o caos que estamos passando. Em relação ao orçamento de Manaus, o orçamento de Manaus são 9 bilhões, mas aqui é a sede do governo do estado também, e o orçamento estadual são cerca de 30 bilhões. Como prefeito e líder, eu quero atuar como líder, não como mero administrador. A gente vai exigir que o governo do estado aplique corretamente os recursos, que atenda a necessidade da população e também o governo federal, porque nós não vamos aqui querer isolar Manaus, que não é possível. Manaus ela é uma cidade, a maior capital do norte, e Manaus precisa de uma atenção dos 3 entes. Se não for assim, não vai resolver nada. E mesmo assim vamos ter muita dificuldade, porque uma cidade como Manaus, ela precisa de muito atendimento. Os anos se passaram, a infraestrutura não melhorou, os meios de transporte, inclusive a logística para Manaus é uma questão muito precária, e tudo isso tem que ser visto. Não adianta chegar aqui e dizer, vamos resolver fazendo uma medida paliativa aqui e outra ali. Não, tem que encarar os problemas, e para encarar esses problemas é preciso bater ir fundo, tocar realmente na ferida. E é para isso que a gente está aqui. Candidato, dentro desse seu conceito de conselhos populares que o senhor tem aplicado dentro do plano de governo, aqui em Manaus atualmente a gente tem o formato dos conselhos municipais, mas que tem muitas reclamações aí por uso desses espaços, ou como cabide de emprego, ou muitas vezes para só reforçar aquilo que o gestor que está na pasta faz, né? Só dar o aval à vontade dele. E aí eu queria entender de que forma que esses conselhos populares funcionariam e que mecanismos a gente poderia ter para coibir qualquer tipo de privilégio a determinados grupos ou ao gestor que está no poder. Olha, essa pergunta que você fez, vou olhar para a tela aqui, essa pergunta que você fez ela é excelente, porque os conselhos que existem aí são conselhos institucionais. São conselhos que estão subordinados ao poder do prefeito, subordinados à Câmara dos Vereadores, e esses conselhos, eles atuam para legitimar a ação do Executivo. Então isso não muda nada. Os conselhos populares é o contrário, é a população organizada dizendo o que é preciso fazer, e essa população organizada também tendo o poder de decidir sobre o orçamento municipal. Então é completamente diferente. A partir desse poder, que é um poder popular, aí é a democracia do povo. E porque, veja só, hoje a população vai eleger prefeito, vai eleger vereadores, mas depois que estão eleitos, eles se afastam do povo. Até no momento de uma reivindicação salarial, por exemplo, quando entra na Câmara dos Vereadores, você passa por um protocolo e às vezes somos expulsos. Eu sou um trabalhador, sou professor, então nós somos expulsos porque a gente vai dizer que aquela proposta é indecente. Então, isso não é poder do povo. Esses conselhos são conselhos institucionais, que eles servem no máximo para legitimar a ação do Executivo. Então, não é esse tipo de conselho. Nós queremos os conselhos populares, que a população tenha o poder de decidir realmente sobre o orçamento. Então, essa é a diferença fundamental. Mas aí um ponto que entra meio que em contradição com a sua fala é a questão, a negação das eleições dentro do seu plano de governo como uma forma da ascensão dos trabalhadores, por exemplo, ao poder. De que forma que a gente pode garantir que haja a legitimidade desses conselhos populares se o seu plano de governo apresenta essa negação a algum tipo de eleição? Veja, se eu for eleito é porque existe uma correlação de forças, que a população quer mudar o que está aí. Essa institucionalidade que está estabelecida, ela não é capaz de resolver os problemas. E o que eu estou dizendo aqui é exatamente isso. Da forma como o poder está organizado, nada vai se resolver. E nós queremos justamente mudar isso daí. Veja só uma contradição também que é fruto da legislação. A Constituição Federal, ela estabelece que o salário mínimo tem que ser capaz de atender às necessidades básicas de uma família com 3 pessoas. Hoje, esse salário mínimo seria de R$ 6.802, mas é R$ 1.412, é praticamente 1/5 desse valor, apenas 20% desse valor. Mas ninguém questiona essa ilegalidade. Então, nós estamos questionando aqui, se é para seguir a lei, vamos seguir a lei da maneira correta. Se não serve, se é para seguir a lei apenas quando beneficia os poderosos, os que já estão no poder, aí não dá. Aí a gente vai ter que mudar essa lei para atender os interesses da população. Candidato, bom dia.
Bom dia. Seu partido, o PSTU, tem essa tradição de utilizar o processo eleitoral para apresentar ideias, tentar alcançar o maior número possível de pessoas. Já são 20 anos de atuação sua nesse ambiente. De 2004 até hoje, o senhor disputou 8 eleições. Sim. A minha pergunta é em relação a esse diálogo com os cidadãos, especialmente os trabalhadores mesmo. O que mudou nesses 20 anos? Como faz para alcançar as classes trabalhadoras na era da internet? O senhor avalia que os partidos de esquerda conseguiram modernizar essa comunicação? Bom, essa pergunta também é muito interessante. Veja, ao longo desses 20 anos, a cada luta da classe trabalhadora, o Congresso Nacional cria novas leis dificultando a atuação da classe trabalhadora, separando cada vez mais a classe trabalhadora da possibilidade de tomar decisões e de impor sua vontade, porque é uma luta de classes. Nós temos que perceber, a classe trabalhadora amazonense, brasileira, precisa perceber que nós vivemos uma luta de classes. Nessa luta de classes, existe lado. A patronal ela é organizada, ela controla o Congresso Nacional, controla a Câmara de Vereadores, controla a Assembleia Legislativa e a maioria dos políticos. E a classe trabalhadora só tem a sua própria força. Então, nós do PSTU, nós vimos dizendo isso o tempo todo, mas ainda existe toda uma discussão que é muitas vezes antidemocrática. Por exemplo, nós não participamos de debates políticos na maioria dos casos. E aí a população não consegue ver o confronto de ideias que existe de diferença dos candidatos que defendem sempre a mesma coisa, às vezes com palavras diferentes, às vezes usando até as mesmas palavras. E aí nós usamos o recurso da internet. Só que esse recurso da internet, ele é uma coisa muito moderna, muito nova ainda, e nós estamos nos adaptando. Mas será que não seria uma falta de articulação? Porque a gente tem, por exemplo, uma direita que consegue mobilização na internet. Sim. E a classe trabalhadora é a maior parte do Brasil, né? Não seria uma falta ali de articulação para conseguir chegar a mensagem nesse trabalhador? De certa maneira existe sim uma falta de articulação, porque veja bem, a maioria dos meios de comunicação ela dão muita voz à direita, porque a direita está organizada nas empresas, elas têm patrocínio nos meios de comunicação, e a esquerda não tem esse poder. O poder que a esquerda tem é dos sindicatos, e muitas vezes os sindicatos se associam ao governo de plantão e isso desmoraliza a própria classe trabalhadora. Mas veja, a internet tem sido um recurso muito bem utilizado que consegue burlar essa barreira que existe e chegar à classe trabalhadora. Só que isso está acontecendo, no nosso caso do PSTU, há pouco tempo. Eu acho que os partidos de esquerda, de um modo geral, precisam usar melhor. Nós estamos nos esforçando para usar melhor esse mecanismo, porque ele é muito importante. Nesse sentido, ele democratiza. Então, nós do PSTU, inclusive, peço às pessoas que estão nos assistindo, se quiserem conhecer melhor o PSTU, visite as nossas páginas sociais. Tem o Instagram, tem o Facebook. @PSTU, você vai encontrar a gente e vai conhecer melhor as nossas propostas. Então, é possível, sim, agora há uma democracia maior a partir desse momento. Candidato, a maioria das pessoas que usam da internet, que têm acesso a essa informação, a essa comunicação, são jovens. O senhor se colocou como professor, o senhor é professor, né, já há bastante tempo, e o PSTU tem esse contato também com os trabalhadores. De que forma o senhor acha que vai haver esse diálogo do PSTU, de você sendo como candidato, com os jovens que também compõem grande parte do eleitorado hoje? Nós já temos um diálogo, só que esse diálogo é um diálogo que ele não é visto no momento em que as coisas estão normais, mas todo momento que existe uma luta, seja uma luta por melhoria de estudo, seja uma luta contra o aumento da passagem de ônibus, nós estamos junto com os estudantes, assim como na classe trabalhadora, nas campanhas salariais, nós estamos juntos. Só que existe uma tradição de não se misturar a luta sindical e a luta política partidária. E essa tradição, muitas vezes, ela é ruim, porque quem decide o salário do trabalhador é o Congresso Nacional. Então, não pode haver essa separação, mas aí é um aprendizado. Enquanto existem milhares de vozes dizendo, olha, sindicato é sindicato, partido é partido, são coisas diferentes, e muita gente acredita nisso, isso dificulta a compreensão de que tudo é luta política. Essa luta política ela não se separa. O valor do salário mínimo tem a ver com a luta que a classe trabalhadora faz ou não faz. Então, nós chamamos a classe trabalhadora a se organizar para poder lutar pelos seus interesses.
tanto faz ser no momento de luta sindical, como num momento como esse, de disputa eleitoral, que vão eleger vereadores, prefeitos. E por isso a gente acha que esse esclarecimento ele até acontece, mas ele acontece muito mais por baixo, pelas bases sociais. Ainda está lento, né? E ainda lento. Ainda nesse tema, candidato, a base do seu plano de governo é justamente a participação popular, né? A minha questão é, o senhor acha que é possível desenvolver tão rápido essa cultura de participar? A sensação que eu tenho hoje é que as pessoas estão tão num contexto de exaustão, de jornadas estendidas, que elas não têm tempo para participar. Aí eu uso aquela famosa frase que foi atribuída ao Garrincha, né? O senhor combinou isso com os russos ou com os eleitores? Olha, estamos combinando, porque veja só, como o PSTU geralmente não aparece nas grandes mídias, e a gente aparece muito mais em lutas sindicais, a classe trabalhadora nos reconhece aí. Você pode ir em qualquer greve, qualquer luta que tem na cidade de Manaus, você vai ver a bandeirinha do PSTU, você vai ver nossos militantes. Então, nesse sentido, já está combinado. Agora, a classe trabalhadora precisa entender que precisa colocar a gente também nessa disputa eleitoral. Isso é um combinado que está se dando... Essa parte não foi combinada. Essa parte aqui ainda está sendo combinada agora. Mas é importante, nós vamos, nessa eleição, nós vamos querer o voto da classe trabalhadora, da juventude. Isso é um apoio muito importante para o PSTU. Mas, fundamentalmente, nós queremos que a classe trabalhadora venha se organizar conosco, venha fazer parte do PSTU, ser militante, junto conosco, mudar essa realidade. Porque também tem uma cultura que, na nossa visão, é equivocada, de você votar no candidato e esquecer. Deixa que ele resolve. Isso não é a solução também. É preciso ser militante. Quando a gente diz que é preciso ser militante, no dia a dia, estar tomando pé de tudo que acontece e intervindo em tudo que acontece para poder mudar a realidade. Candidato, voltando à discussão do seu plano de governo e as ideias aqui para Manaus, um ponto muito importante é a questão da moradia, né, que a gente tem sofrido. E a sua vice, inclusive, a Damiana Morim, é uma militante dessa luta, né, por moradia. O senhor cita no plano de governo a urbanização e legalização das ocupações aqui na cidade. Mas como é que a gente garante que isso não se torne aí um libera geral para que essas ocupações ocorram, já que não é só uma questão jurídica, né? Muitas vezes elas trazem problemas ambientais para a cidade, trazem problema dessa crise climática, acabam ocupando locais que põem as pessoas em risco mesmo de morte, né? Sim, ótima pergunta de novo. Veja só, a cidade de Manaus, ela tem plano diretor, mas ela cresce desordenadamente. E ela cresce desordenadamente justamente porque o poder público não planeja a vida das pessoas. Manaus precisa de um novo plano diretor, ela precisa de crescimento vertical, não arranha-céus, mas construções habitacionais de acordo com o nosso ambiente, para evitar que a cidade se espraie. Ainda mais, porque quando a cidade cresce desordenadamente como ela está crescendo, a gente vê o que acontece, o trânsito não funciona direito, dificuldade de levar energia elétrica para todas as áreas da cidade, dificuldade de urbanização. Uma pessoa que mora em Itaporanga, por exemplo, ocupação lá na Zona Norte, para chegar ao centro de Manaus, da cidade, gasta 2 horas, assim como quem mora no Puraquequara, na Colônia Tem Aleixo, que mora no final da Cidade de Deus, Valparaíso. Então, essa dificuldade, ela existe e isso toma geralmente 3, 4 horas do dia de cada pessoa quando precisa vir ao centro de Manaus. Então, nós pretendemos regularizar para que as pessoas que estão no lugar tenham segurança jurídica de ter a sua habitação legalizada, mas nós também pretendemos mudar o plano diretor da cidade para que haja um adensamento e evite o avanço sobre a floresta, porque isso polui, desmata, polui igarapé, cria dificuldade. Quanto mais distante, mais os carros que precisam transitar, eles vão emitir mais CO2, vão poluir mais o meio ambiente. Então é preciso racionalizar essas coisas. Eu queria partir para um ponto, porque o senhor é professor, vem Sim. da classe, né, de professores. E essa é uma classe que vem sendo muito injustiçada ao longo dos anos aqui no Brasil por conta de salário defasado, jornada de trabalho exaustiva. O que o senhor propõe para essa classe, caso venha a ser prefeito? O que o senhor propõe, principalmente em relação a salários?
O salário é uma pequena parte. Os professores, nós lutamos todos os anos por reajuste salarial porque a defasagem é muito grande. Então, o nosso plano de governo prevê uma progressão até chegar ao salário mínimo do DIEESE, para quem trabalha 20 horas, que seria hoje R$ 6.800. Agora, isso é preciso fazer buscando organizar melhor a educação. E para a educação ser alterada, ela precisa, não é só o prefeito de Manaus que vai mudar, porque existe a legislação municipal, mas existe a legislação estadual, a legislação federal, que é a legislação federal que organiza a educação. Mas nós precisamos cuidar da educação para que ela seja útil para quem utiliza, para o estudante, para as famílias. Então nesse sentido, é preciso praticamente reorganizar tudo, porque as escolas hoje, elas são muitas vezes cubículos, são presídios, elas não oferecem condições de um bom trabalho por parte dos professores e de bom estudo por parte dos alunos. Precisamos de escolas de tempo integral, nós precisamos que as escolas sejam assim, creche, do lado da creche uma escola de ensino fundamental, Fundamental 1, que pode ser também conjugado com Fundamental 2, para facilitar a vida das famílias, evitar deslocamento desnecessário das famílias que muitas vezes deixam a criança de 3 anos num lugar, deixam uma de 6 no outro lugar e outra de 10 anos em outro lugar. Isso aí é irracional. Muitos prédios alugados, as escolas não possuem ambiente para desenvolvimento de, por exemplo, educação de informática, quadra para esporte, lazer, área de convivência. As escolas não têm praticamente nada, então é praticamente um depósito. Isso faz com que, inclusive, a comunidade não goste das escolas. Então é uma situação muito grave, que precisa começar a mudar em algum momento. Nós estamos pretendendo mudar isso daí a partir do momento que a gente tenha condições, né? Candidato, no seu plano Sim. de governo, as eleições são apontadas como espaços historicamente controlados para não permitir qualquer abalo no sistema de dominação política. As eleições, segundo o plano, legitimam a reprodução de setores da classe dominante. Aí eu gostaria de saber, por essa lógica, a narrativa que a gente ouve muito da nova política contra a velha política, né? Ela é uma farsa? E o senhor não acredita em que não existe nenhum modo de mudar as coisas dentro das regras do jogo, dentro das regras que já existem? Olha, essas regras do jogo que já existem, elas nos tiram tempo de TV no programa eleitoral do TRE, de rádio, das inserções, elas fazem distribuição das verbas públicas de maneira injusta. Nós recebemos praticamente 1/10 do que recebe um décimo seria 10%, 1/100 dos partidos que recebem mais dinheiro. É um jogo desigual. Então, é um jogo muito desigual. Agora, isso é o que está colocado e nós não nos furtamos a participar desse jogo. Nós temos que denunciar, porque isso não é democrático. Isso aí é antidemocrático, é para manter o status quo, manter o que já existe. E para mudar isso daí, nós temos que denunciar. A intenção do nosso programa é denunciar que dessa maneira não existe mudança. Dessa maneira existe apenas a legitimação do sistema que é injusto e que cada vez fica mais injusto. Veja, até 2013 havia uma regra que já era injusta. Depois de 2013, fez toda uma tentativa de contemplar as reivindicações que surgiram nas ruas. Aí em 2017 faz uma reforma eleitoral e que essa reforma eleitoral ela coloca na ilegalidade os partidos como o nosso. Praticamente, com o tempo, a ideia é que a gente desista de participar, mas nós não vamos desistir. O PSTU ele tem uma raiz ideológica, está enraizado nas classes sociais, nas classes trabalhadoras, e nós vamos ficar disputando enquanto for possível. Mas não vamos deixar de denunciar, porque assim não tem possibilidade de mudança. Candidato, o senhor dedica uma parte das suas propostas às questões de sexualidade e grupos étnicos. Sim. E eu acredito que, justamente pela sua ligação à educação, o senhor sinaliza a inclusão de conteúdos que abordem identidade de gênero e orientação sexual nos parâmetros curriculares. Esses são tópicos que muitas vezes acabam sendo desvirtuados por parte dos eleitores, né, que são conservadores ali, têm uma visão diferente do que o senhor propõe.
Eu queria entender como é que o senhor avalia o que está sendo feito atualmente nesse assunto e como é que pretende convencer esse eleitor, que também é pai, que também tem uma criança na escola, a importância desses assuntos. Esse é um assunto que tem sido muito deturpado na discussão, porque veja, se você cria pessoas na ignorância de determinado assunto, elas não vão nem saber se defender, não vão saber se compreender e muitas vezes isso gera sofrimento, problemas emocionais. E nós do PSTU nos achamos que o que existe de conhecimento tem que ser disponibilizado, claro, na idade certa, com a orientação correta. Há uma deturpação tão grande que falar em educação sexual muitas vezes é interpretado como incentivo à prática sexual, que não tem nada a ver. A pessoa precisa conhecer o seu corpo, precisa conhecer seus sentimentos, ela precisa saber se reconhecer como gente e, a partir disso, viver da maneira mais feliz possível. Mas esse não seria o papel da família e não do Estado? Como todo o Estado, eu digo Olha, executivo. a família tem o seu papel, mas a ciência também tem o seu papel. E a escola é o lugar da ciência. As escolas, as universidades, a família também tem o seu papel. E aí, quando cria esse conflito, ele é um falso conflito, porque na realidade a ciência avança. E se você mantém grupos isolados, alheios ao que acontece no avanço científico, é claro que isso vai gerar um conflito, mas isso serve para a dominação ideológica, porque as pessoas na ignorância são facilmente dominadas ideologicamente. E a educação tem que ser libertadora, ela não pode ser uma educação que compactue com a ignorância. É por isso que as escolas precisam melhorar, se modernizar e banir o preconceito. Toda e qualquer forma de preconceito, ela dificulta a compreensão da população e facilita a manipulação. Candidato, o PSTU propõe acabar com as privatizações, né? Desprivatizar água, energia, saúde, educação, transporte coletivo. Inclusive, isso está no seu plano de governo. Sim. No caso de Manaus, o senhor começaria por onde? Eu começaria com a questão da água e esgoto, coleta de lixo e separação dos resíduos. Veja só, Manaus tem um problema muito grave de infraestrutura, eu não estou falando nenhuma novidade, eu tenho consciência disso, mas a cada dia os igarapés se tornam mais poluídos. Não existe tratamento das águas pluviais, das águas que saem dos esgotos, não existe coleta de esgoto sanitário, não existe rede de esgoto sanitário. Isso causa muito adoecimento, causa problemas graves. Inclusive, isso é parte do programa de saúde preventiva que nós defendemos. Então, eu começaria por aí, despoluindo os igarapés, um plano de obras públicas para a construção de moradias populares, de áreas, estações de tratamento das águas pluviais, coleta seletiva dos resíduos, tratamento adequado daquilo que pode ser reutilizado, daquilo que pode voltar para a utilização sem precisar de reciclagem, destinação certa dos resíduos, porque isso é a saúde da população. Nós não podemos pensar, veja só, hoje por hoje, nós temos que pensar o hoje pensando no amanhã. E do jeito que está, basta ver o lixão de Manaus. Se tornou a área mais elevada da cidade, mas ninguém pode passar perto, porque o odor é insuportável, né? Eu acho que até dificulta a questão das pessoas que utilizam o aeroporto, porque muitas vezes tem urubus voando naquela região, isso é um perigo até. Candidato, geração de emprego. No seu plano de governo, o que o senhor estabelece para que Manaus possa dar um salto economicamente falando, principalmente o PSTU, que é ligado diretamente aos trabalhadores? São muitas coisas que podem ser feitas. Uma, segurança alimentar. O entorno de Manaus, a área rural de Manaus, ela é abandonada, então nessa área, é preciso que facilite a infraestrutura, melhore a infraestrutura, incentive a produção rural para alimentar a cidade de Manaus e isso gera emprego. É preciso fazer uma luta muito grande para melhorar a logística de Manaus. Nós defendemos a construção de ferrovia, ao invés de abertura da BR-319, uma ferrovia, porque não vai ter sazonalidade. Uma ferrovia custa muito mais caro, temos consciência disso, mas resolve o problema de logística, barateia e facilita a criação de empregos aqui. Um plano de obras públicas também, como eu falei, acabei de falar, fazendo exigência ao governo do Estado e ao governo federal, que também entre com recursos,
para que um plano de obras públicas possa desenvolver e criar emprego em Manaus. Então, veja, tem muitas formas de criar emprego. Um plano de obras públicas é uma dessas formas. Candidato, considerações finais, resta 1 minuto para você falar com o público, falar com o seu eleitorado, deixar uma mensagem. O tempo está ao seu dispor. Eu gostaria de convidar as pessoas que estão nos assistindo que conheça mais o PSTU, que visite as nossas redes sociais, conheça o nosso plano de governo. Quem simpatizar, quem gostar, que nos procure para fazer parte do PSTU. Nós somos um partido da classe trabalhadora e da juventude. Só um instante. Pertencente à classe trabalhadora, nesse momento recebe aquela ligação, né, candidato? Isso, acontece, né? Pode dar continuidade. Veja só. Então, nós gostaríamos de convidar você a conhecer o PSTU, a se organizar conosco e também, no dia da eleição, que vote no PSTU. Nosso número é 16, hoje é 16, né? Estamos iniciando a propaganda eleitoral justamente nesse dia, o dia do PSTU. Então, lembre da gente também na eleição, no dia da votação, vote nos candidatos a vereador do PSTU e também a prefeito. Muito obrigado. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.